Passo a palavra ao coordenador do CEP, Diogo Pinheiro. Bom dia, senhor presidente, Márcio Santos, os demais vereadores, vereadoras, subsecretário, professor Enio Serra, que acaba de nos dar uma aula, obrigado por isso, e os companheiros aqui. Eu quero iniciar fazendo a leitura das manifestações que os colegas trouxeram. Reabram as turmas, chamada pública, PEJA é direito, ouçam os e as estudantes, convocações já, convoca já. Então, dando voz ao que os nossos companheiros estão colocando, trazendo, convoca já, é importante a gente dar voz aos nossos companheiros. E eu quero começar também com uma citação de Carlos Rodrigues Brandão. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, com uma ou com várias educação, educações. Então a educação, ela está no nosso cotidiano. A educação precisa estar no nosso cotidiano. E quando aqui a gente vê e ouve que não há fechamento de turma, e sim otimização de turmas, a gente se pergunta que concepção de educação, com que concepção de educação nós estamos lidando. Porque otimização nos parece ser um eufemismo para suavizar uma realidade amarga. A realidade amarga de uma maioria de pobres, pretos, que historicamente foram descartados, foram excluídos, foram relegados às favelas, foram esquecidos e hoje são otimizados. Palavra boa para o capital. Então nós não vamos simplesmente nos deixar apassivar por palavras que simplesmente nos colocam num polo de aceitação de uma política que não é a política de uma educação que precisa ser proativa. E uma educação proativa é aquela que olha para a nossa história. É uma educação que relê a nossa história de forma crítica e precisa entender que se há salas vazias, se há turmas vazias, não é porque há falta de interesse, é porque há falta de chamamento, é porque há falta de motivação. E é isso que nós queremos aqui exortar a toda a comunidade envolvida com a educação. É preciso haver busca ativa, mas não só busca ativa. É preciso haver uma política afirmativa para a inclusão dos sujeitos da EJA na escola. E por política afirmativa, nós entendemos incentivo desde a merenda, desde a passagem, a políticas que garantam financeiramente a permanência do aluno na escola. Tal como o governo federal implementou o pé de meia para a manutenção do aluno no ensino médio, não é possível pensar a manutenção do aluno, do sujeito da EJA, no ensino da EJA, sem pensar quem é esse sujeito historicamente esquecido, favelizado, menosprezado e pobre, sem pensar
em condições de manutenção desse sujeito na escola, porque ele saiu da escola para trabalhar. Então, para que esse sujeito seja retornado à escola, é preciso política pública de manutenção desse sujeito na escola. E aí nós perguntamos, quais são as políticas públicas de manutenção desse sujeito na escola? Quero aproveitar também e falar sobre o profissional de educação que lida com essa situação, que lida com o PEJA. Nessa perspectiva, há uma diminuição sensível do interesse, não do interesse, mas há uma frustração do profissional de educação, que atuava há anos nessa modalidade, inclusive com ampla formação continuada, acumulada junto ao exercício docente. Essa formação acumulada, muitas vezes, não foi motivada pela gestão, foi apesar da gestão. Então, esse acúmulo, mesmo com esse acúmulo, o profissional hoje se sente desmotivado e pensa em deixar essa modalidade de ensino, promovendo uma quebra na organização de equipes pedagógicas que há muito trabalhavam juntas. Essa é uma das maiores reclamações ouvidas nas visitas que o CEP faz às escolas. Muitos professores e professoras que inclusive dedicaram as formações de pós-graduação ao aprofundamento no conhecimento da modalidade EJA, se viram decepcionados com aquilo que apontam considerar um desmonte do PEJA. Em decorrente disso, a necessidade de esses profissionais se reencontrarem no ensino regular, buscando inclusive a dupla regência, acabou desestimulando-os a fazer planos futuros de continuar a progredir no PEJA, uma vez que alguns mais antigos apontaram um sentimento de que o PEJA pode vir a acabar, algo muito parecido com aquilo que sentiam na época do PEG, o Projeto de Educação Juvenil. O sentimento de frustração se dá na medida em que acreditaram aqueles profissionais que a mudança do PEG para o PEJA havia consolidado a EJA na rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro como uma política de Estado e não de governo. E hoje, com os dados apresentados aqui pelo professor Enio, a gente vê que, infelizmente, parece que o PEJA não se estabeleceu de fato como uma política de Estado, e sim como uma política que vem se deteriorando e vem afundando. Então, o CEP quer deixar aqui a nossa profunda frustração com essa política de esvaziamento das nossas salas de aula com um discurso liberal de otimização. Isso para nós não é otimização. Isso para nós é desfacelamento de uma política que salva vidas. O PEJA salva a vida dos nossos jovens da periferia e reconstrói a esperança dos nossos mais velhos que não tiveram oportunidade de estudar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Diogo.